Irmãos queridos, como temos dito todas as vezes, continuamos nossas conversas bíblicas ao longo dessa pausa, desse tempo diferente que nós temos vivido. Mas eu queria abençoar seu coração hoje. Quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que nos enriquece, que nos fortalece, nos desafia a nos posicionarmos corretamente durante esse tempo. Eu acho que o grande segredo é nós nos posicionarmos bem, é estarmos num ângulo interessante, é estarmos numa postura correta, de modo que as coisas possam ser vistas ou não. Não é? Dependendo do ângulo que você está, ou eu estou, dependendo da maneira como nós vemos, a realidade pode até mudar. E a palavra de Deus é aquela que equaliza a nossa posição, nos centraliza, nos normatiza no meio de todo esse momento. O que eu quero compartilhar com você está em Romanos 12, verso 12. Paulo escreveu de Corinto, ele estava na cidade de Corinto, ele escreve uma carta preciosíssima aos cristãos que moravam em Roma. Febe, uma irmã querida, diaconisa da igreja, quem leva essa carta, segundo os estudiosos, Paulo pede que ela seja bem recebida. É uma carta interessante que é a única vez que aquele que escreveu a carta, Paulo ditava e alguém escrevia, um amanuense que era chamado, Tércio se identifica e abençoa os irmãos também. Foi uma coisa bem graciosa, bem preciosa. Paulo coloca suas saudações de quem está com ele, Timóteo e outros irmãos. Paulo saúda irmãos queridos, não é? Ao longo da sua história, principalmente em Roma. Mas eu queria destacar um momento da carta. Um momento muito prático da carta, já no seu pacote final, do verso 12 em diante, quando Paulo trabalha coisas práticas. E eu acho, sabe, irmãos, que a nossa bênção nesse tempo vai ser acharmos as coisas corretas a serem feitas. Mais do que a serem faladas ou esperadas, serem feitas. Pequenos gestos, pequenos movimentos que fazem a gente se equilibrar nessa época. Deixa eu ler para você Romanos 12, 12. E depois eu quero falar um pouquinho. Paulo dá aqui 3 grandes qualidades que precisam estar juntas com algumas realidades. Ele diz assim, no verso 12 do capítulo 12, ele fala assim, olha, fiquem felizes com a esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Paulo fala, e é interessante que ele aqui lista cerca de 20 virtudes que os cristãos devem ter. E sempre dizendo para os outros como deve se comportar com os outros. Mas nesse versículo, especialmente no verso 12, Paulo fala para a gente com relação a gente mesmo. E isso que chamou minha atenção. Ele fala, não é tanto a sua conduta com o outro. Ele fala sobre virtudes a serem vividas com os outros, ter paz com os outros e tantas outras coisas, não é? Mas aqui Paulo nos orienta a nos posicionarmos corretamente, acharmos o ângulo correto com relação a 3 coisas. A esperança, a tribulação e a oração. Essas 3 coisas agora, nesse tempo diferente que estamos vivendo, ganham importância. As pessoas precisam de esperança, alguma esperança, uma palavra de esperança, um olhar de esperança escondido atrás das máscaras que escondem nossos sorrisos. Mas nosso olhar está liberado e esse olhar tem que passar esperança, uma palavra de vida. Paulo falou, olha, se alegre com o que tiver de esperança, regozije-se, tenha alegria, valorize esses momentos, não deixe que ele se perca no meio de outras dificuldades, valorize, se alegre muito em momentos de esperança. Quando uma palavra boa, positiva, otimista chegar para você, no meio de tudo isso, ou saindo da sua boca, ou entrando pelos seus ouvidos, que essas palavras boas sejam bem recebidas. Que haja uma hospedagem especial para ela nos nossos corações. Paulo disse, alegre, querido, querida, palavras de esperança, momentos de esperança, gestos de esperança, que nos deem esperança, devem ser valorizados e celebrados. Grande alegria. Paulo fala, olha, a tribulação se apresenta. Sejamos pacientes. Que a paciência seja sua amiga nesse tempo agora. Algumas coisas poderão ser resolvidas. Outras vão ter que esperar um pouquinho. Mas tudo vai se resolver.
O Senhor estava antes disso, vai estar depois disso. A fé está liderando todo esse processo. Eu quero abençoar você com paciência. Paciência. Quando um tempo diferente se alonga, ele começa a corroer nossa paciência. Algumas pessoas já estão engolidas pelo tédio, pelo mau humor, pela murmuração, pelo desânimo, pela falta de motivação. Tudo isso pode acontecer, mas nada pode tomar o lugar da paciência. Que Deus nos dê isso. Que Deus te dê isso. Paciência ligada nesse processo da tribulação. Tudo vai se resolver. Daqui a pouco, tudo isso vai passar. E nós vamos ver essa pandemia no retrovisor do nosso carro, seguindo estrada fora, seguindo nossas vidas, nos recompondo, nos reconstruindo, aprendendo as lições, crescendo com tudo isso. E por fim, ele fala, olha, perseverança na oração. Perseverança. Às vezes, tempos como esse, tem que se orar a mesma coisa várias vezes. Tem que continuar orando quando não se vê condição de orar. Quando os lábios não conseguirem orar, o coração tem que continuar falando. Quando os olhos não conseguirem ver, a oração tem que continuar. Paulo fala aos Efésios, orando em todo o tempo no Espírito. Dentro, eu posso orar todo o tempo. Lá dentro, onde a minha mente não alcança, onde os questionamentos não alcançam, um lugar do esconderijo do Altíssimo, um lugar dentro de mim, onde o meu Deus está escondido, um lugar para o Senhor, como Daniel tinha na casa dele, um lugar para o Senhor, com janelas voltadas para Jerusalém, com o olhar não para dentro de Babilônia, mas para fora de Babilônia. Persevere na oração, continue orando. As respostas às vezes chegam rápido, as respostas às vezes chegam depois, as respostas chegam às vezes e nem vemos, mas elas virão. Virão no tempo de Deus, virão na graça do Senhor. Por isso eu quero reforçar a fala de Paulo para mim e para você hoje. Que sejamos muito regozijantes, felizes, celebremos a esperança, tenhamos paciência na tribulação, naquilo que é difícil, naquilo que foge de nós. E acima de tudo, sejamos perseverantes na oração. Que Deus te abençoe e que esse tripé segure a sua alma. Oração, mesmo a tribulação, há muito a ser ensinado, e a esperança. Que tudo isso cercado de paciência, de alegria, de perseverança, faça de mim e de você pessoas que não vão somente sobreviver a esse tempo diferente. Nós vamos crescer com ele. Nós vamos nos reconstruir depois dele. Nós vamos crescer sobre ele. E nos monturos, nas pedras acumuladas das destruições, nós vamos subir nessas pedras, ver lá na frente na estrada aquilo que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe. Fique firme. Daqui a pouquinho nós vamos seguir em frente. E tudo isso vai ser só memória do coração, ensino para a alma, história para ser contada. Cicatrizes podem ser levadas disso. Cicatrizes de heróis viram histórias e testemunhos. Que Deus te abençoe. Paulo disse certa vez, trago as marcas das minhas lutas junto com Jesus. Trago cicatrizes de grandes batalhas. Você vai sair talvez dessa pandemia com grandes cicatrizes, de dores, de perdas, de tristezas, momentos difíceis, mas acima de tudo, com a companhia daquele que vive para sempre. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Zezinho, aqui de Belo Horizonte. Que Deus te dê graça. Amém.